Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar as nossas conversas desses meses todos sobre linguagem escrita no momento que vivemos. Hoje vamos ter uma conversa sobre dois universos que acho que ele vai explicar porque estão unidos na história dele, que é a questão da dramaturgia do tarô, que a gente vai conversar com Léo Lama, que já chegou aqui. Expô-lo na conversa. Oi, Léo. Oi, Bom, tô aparecendo? agora está ótimo. Está super aparecendo para a posteridade. Onde que é o botão que tira a cara amassada? Ah, isso aí ainda vão ter que inventar. Por enquanto não Oh, tem. Deus. Vai ser um sucesso. Aliás, tem, é filtro, mas eu não sei usar. Ah, meu Deus. Então vai Tem os assim filtros mesmo. que as blogueiras colocam, que faz uma graça na cara, mas eu não sei usar. E aí? Obrigada por você estar aqui, indo contra o seu medo das lives. Pois é, Conseguimos entrar. se você não tá na live, você não tá vivo, né? É, se você levar ao pé da letra a palavra, de fato. É sobre linguagem, É né? Então, isso. e aí? O Eu queria, que é pra gente queria falar? começar. Tá, eu queria começar perguntando, meio começo mesmo, que é a questão desses dois temas que você sugeriu que a gente conversa, sobre os quais a gente conversasse junto, né, que é a questão da dramaturgia e do tarô. Eu queria te perguntar qual é esse encaixe aí que você faz com essas duas linguagens, o que eles têm de semelhantes, de diferentes, por que a gente veio aqui falar dessas duas linguagens ao mesmo tempo. Primeiro eu vou te contar o que aconteceu um dia. A verdade quis entrar no meu coração. Eu estava lá desavisado, estava quieto em casa, tranquilo, assistindo Netflix, aí tocou a campainha, eu fui abrir a porta, tinha uma mulher nua e crua, completamente nua. Daí eu perguntei, quem é você? Ela disse, eu sou a verdade. Eu falei, o quê? Uau. A verdade? Nua e crua aqui na minha porta? Aqui você não vai entrar. Vai embora daqui, mulher. E mandei ela embora, evidentemente. Mas quando Deus criou a mulher, ele criou também a persistência. E a verdade queria porque queria entrar no meu coração. Então, a verdade nua e crua pegou os primeiros farrapos, os primeiros trapos que ela encontrou pela frente, se vestiu e veio tocar minha campanha de novo. Eu estava lá assistindo Netflix, tranquilo, esquecido da vida, tocou a campainha, eu fui atender e apareceu uma mulher cheia de farrapos, vestido com panos rotos. Eu perguntei, quem é você, mulher? E ela diz, eu sou a acusação, eu quero entrar no seu coração. Eu falei, aqui você não vai entrar, ninguém vai botar o dedo na minha cara, vai embora daqui, mulher. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação e a persistência, a perseverança, e a verdade queria porque queria entrar no meu coração. Então, essa mulher pegou e colocou os panos mais bonitos que ela encontrou, seda, pôs uma roupa maravilhosa, brincos, se encantou toda e veio bater na minha porta. Eu estava lá assistindo Netflix, tranquilo, esquecido da vida. Toca a campainha, eu vou abrir a porta e vejo uma mulher linda, maravilhosa, vestida com panos encantados. Eu pergunto: quem é você, mulher? Ela diz: eu sou a Fábula. E foi assim que, vestida de fábula, a verdade entrou no meu coração. Um bom começo de conversa, hein? Esta é uma fábula tradicional. Toda Uhum. fábula tradicional tem 4 níveis de entendimento. O primeiro nível é o literal, que é o que a história conta. O segundo é o metafórico, é uma metáfora sobre alguma coisa. O terceiro é o analógico, porque você pode transportar essa história para um outro contexto. E o quarto nível de entendimento é o anagógico, que é o místico. Então, essa história tem o que de místico? Tem alguma coisa que, se você reproduzir ela igualzinha para uma outra pessoa que estiver querendo botar o dedo na sua cara, dizer umas verdades para você, dizer, eu vou dizer o que eu penso sobre você, a verdade nua e crua, aí você conta a fabulazinha da verdade e fala, fale mais doce comigo, seja mais carinhoso, fale de um jeito mais fabuloso. Max Weber já falava, o mundo perdeu seu encantamento. Falava sobre o desencantamento do mundo.
Essa linguagem é uma linguagem simbólica. Toda linguagem, você que é uma guerreira da linguagem e da arte, uma paladina, gente que acredita ainda no meio dessa pandemia. Paladina é uma palavra bonita. Paladina. Paladina da linguagem, guerreira que acredita, lutando bravamente dia a dia como uma formiguinha. Mas a questão é que toda linguagem é uma estrutura vazia. É uma urdidura. Pensa naquelas almofadas que você tem aquela urdidura e vai fazer a trama, né? Costurar a trama. Então você pode usar as palavras do jeito que você quiser. Podemos construir várias frases de todas as maneiras, mas toda língua, toda linguagem tem uma estrutura. Então a língua portuguesa tem uma estrutura vazia, onde você pode fazer a trama que você quiser, usar a frase que você quiser. Tanto que em tradução, quando você vai fazer uma tradução, é preciso traduzir de estrutura para estrutura. Por exemplo, você vai traduzir a palavra chairman, que quer dizer o presidente em inglês, né? O chairman. Mas se você traduzir ao pé da letra, vai ser o homem cadeira. Então você precisa fazer, usando a estrutura de uma língua para outra, você consegue fazer essa tradução. Então toda linguagem é uma estrutura vazia, uma urdidura que você pode tecer a trama. Uma linguagem simbólica, o que é símbolo? Símbolo é algo que traduz o sutil de um outro plano. O único jeito de você falar de um plano mais sutil, de um plano espiritual, digamos assim, mas essa palavra é difícil de usar porque o Paulo Coelho também usa, o Osho também usa. Não podemos falar em Deus porque o Edir Macedo também usa essa palavra. Então, estamos sem palavras para poder falar sobre coisas importantes. A fábula serve para isso. A linguagem simbólica serve para isso, para você poder falar de planos mais sutis, usando essa linguagem dos símbolos. Por exemplo, na tradição cristã, Jesus supostamente é Deus encarnado, é o verbo encarnado, é o verbo que virou carne. O único jeito de você falar de Deus, porque se Deus encarnasse ele mesmo, o velhinho de barba branca aparecesse para os homens, quem sabe tudo se extinguiria. Mas Jesus, a figura de Jesus é o símbolo do que seria Deus. Ele fala de uma outra realidade. Então, essa linguagem simbólica. A minha dramaturgia é baseada numa busca por uma linguagem simbólica. Por isso que eu sou uma pessoa isolada, esquecida, jogada fora, porque eu falo de coisas que não interessam esses tempos. Eu não sou engajado, eu não estou metido em nenhum movimento. E justamente foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha uma peça, em 2017, eu fiz uma peça chamada Madalena Bêbada de Blues, que era uma peça baseada no Cântico dos Cânticos, que é um dos poemas mais lindos da história da humanidade, que está na Torá, e é um poema simbólico de uma mulher que vai pelas ruas de Jerusalém em busca de seu amado. Ela vai perguntando para as mulheres de Jerusalém, ó, mulheres de Jerusalém, vocês viram meu amado? E as mulheres respondem em coro, mas como é seu amado? E ela fala, ele tem os cabelos como cachos de uvas, ele tem as pernas, ele tem a perna como vigas de mármore, o dorso dele parece não sei o que, ele parece uma gazela. Ela vai descrevendo simbolicamente o amado, é uma linguagem simbólica. E por isso que é um poema difícil de entender, é complexo porque ele tem toda uma simbologia e a linguagem dos livros sagrados, dos ditos livros sagrados, não é literal. Por exemplo, no Corão está escrito que a mulher deve ser submissa ao homem. Então as pessoas leem um treco desse e falam, como assim? A mulher tem que ser submissa ao homem? Bem, eu fico com as minhas dúvidas. Não. A mulher tem que ser submissa ao homem é o que você lê literalmente nesses livros. Em várias passagens da Torá, da Bíblia e do Corão, tem insinuações ou frases desse tipo. Mas um exegeta, alguém que sabe ler uma linguagem simbólica, vem e fala, todo mundo é mulher. Então, que mulher é essa que deve ser submissa a um homem? Não é você, não é a Paula guerreira, paladina da linguagem da arte, não é você. Certamente não sou eu. É uma qualidade de mulher.
É uma qualidade. Então, por isso que você não pode ler esses livros de uma forma literal, ao pé da letra. São livros simbólicos, portanto, são livros vivos, que quando você lê de novo não é a mesma coisa que está dizendo, como se fosse uma areia movediça. Toda linguagem simbólica não é estanque, não é fixa, não é parada, ela se movimenta e ela tem 4 níveis de entendimento, como eu já falei. Então não dá para você ficar puto e jogar a Bíblia na parede e falar isso aqui não presta, isso é machista, o Deus machista cristão, o Deus machista muçulmano. Não, quando você lê essa linguagem simbólica ao pé da letra, você está matando os símbolos, está transformando uma coisa que é grandiosamente ampla como um oceano, transformando na sua raivinha psicológica contra algo que você não entendeu. Então, eu vou fazer uma parte aqui nessa sua incrível explicação, para a gente depois voltar para ela, só para colocar um pouco o que as pessoas estão falando aqui. O Paulo Barja falou que ele vê isso como a música, né, que usa pode trazer o que as palavras não conseguem, né? E também ele citou: dizei a palavra e serei salvo, para falar sobre a importância da palavra nesses livros que estão aí, né? O Bruno ZSB fez uma brincadeirinha e falou: coitadinho de você, que não consegue ser entendido. Não sei se é seu amigo ou não. E o Khaled está falando exegeta, essa palavra que você falou. Eu sempre falei exegeta, é exegeta que se fala, que é esse, acho que ele quer que você explique um pouco, que é essa pessoa que estuda a palavra, né, no seu sentido mais... Estuda a palavra bíblica, né, a palavra das revelações, as palavras, os estudiosos das escrituras. Mas mais importante a questão da música é que a música, ela traduz mais os sentimentos. E aqui nós estamos falando de uma outra coisa, né? Que não é exatamente, não só o sentimento, traduz na sua totalidade. Então é difícil abarcar o que uma revelação simbólica traz. Por isso mesmo que você vai precisando dos símbolos para poder traduzir essa linguagem melhor. Mas eu estava falando da minha peça, já que o tema é dramaturgia, porque senão eu vou ficar aqui um pastor. Mas e não me deixe, porque eu gosto. A linguagem da minha peça, Madalena Bêbada de Blues, era uma linguagem simbólica baseada no Cântico dos Cânticos, porque a história eram 3 mulheres, 3 atrizes, chamadas Madalena, uma jovem atriz, uma atriz de meia-idade e uma senhora. E as 3 chamavam Madalena, não sabiam que tinham o mesmo nome, se encontram num bar, no bar do teatro, e a palavra bardo do tibetano quer dizer limbo. Então, bar do teatro, e a gente sabe que as pessoas frequentam mais o bar do teatro do que o teatro, então já aproveitei isso. E nesse limbo, elas se encontram, e essa jovem menina, uma jovem menina metida atriz, vocacionada, está em busca de um grande ator, cujo nome não é citado na peça, mas você subentende que o nome dele seria Jesus, mas é um grande ator que largou a profissão porque não aguentava mais a superficialidade de como era tratada a arte, a profissão, os palcos, isso e aquilo, e essa menina está em busca deste homem que abandonou sua profissão, sua arte, seu ofício. E aquelas mulheres conhecem alguma coisa sobre este homem também, sobre esse grande ator que largou os palcos. E a trama se passa na interlocução entre essas mulheres em busca desse grande ator que todas tiveram contato e elas não sabem, estão sabendo ali agora e estão em busca dele. A peça é uma metáfora sobre as 3 partes do ser. Na Idade Média, a divisão do ser era corpo, alma e espírito. A partir do Renascimento, passou a ser corpo e alma. Essa coisa que o 3 é muito importante nesse sentido, porque forma o triângulo. A estrela de Davi, o que está em cima é igual ao que está embaixo. E esse 3 faz com que a gente saia do embate. A gente vive numa sociedade de 2, que tem embate, divisão, tudo que é 2 divide, cria embate, conflito. O 3, ele equilibra, porque uma relação, por exemplo, amorosa a 2 eu e você numa situação de idolatria. Mas se for a 3, ou seja, eu amo o amor em você e você ama o amor em mim,
Então, nós não temos mais uma idolatria. A gente se equilibra através do amor e não no embate, no diabolum, aquilo que divide. Diabolum é aquilo que divide. Symbolum é aquilo que une. O símbolo é uma união, e essa união, ou seja, esse amor, quando desce sobre o casal, sobre a relação, causa o três, causa a união. Na minha peça tinha três, corpo, alma e espírito, e essas três mulheres estavam atrás deste homem, que na verdade é só uma linguagem simbólica. E eu tive 250 críticas, as pessoas escreviam espontaneamente, críticos que já pararam de escrever, iam lá e ficavam escrevendo. Márcio Aurélio um dia foi lá, ficou dando uma palestra, Jorge Tacla, fulano, ciclano, toda a classe teatral foi lá, o Samir Aisbeck, nosso querido, fulano, todo mundo ia lá e escrevia, falava e ficava horas, depois que acabava a peça eu abria a porta e ninguém ia embora. Mas aconteceu algumas vezes, né? Não, raríssimo, raríssimo. E foi uma experiência inesquecível, porque você comprava o ingresso na bilheteria do teatro, descia pelas entranhas do Sérgio Cardoso, descia pelas entranhas do Sérgio Cardoso e chegava na sala de ensaio. A peça era feita em roda, as cadeiras em roda, as atrizes não se mexiam, só o rosto, e não tinha luz, não tinha som, não tinha cenário, e elas vinham com a roupa do corpo. Porque era o teatro de ator, a dramaturgia se mexe sozinha, não precisa de cenário, não precisa ninguém se mexendo demais, porque a dramaturgia interiormente se mexe. Era a minha tese. Bem, isso encantou muitas pessoas da classe, porque era uma ode ao teatro também, a peça em si. Mas tudo isso eu contei para dizer que, na hora do debate, várias moças engajadas falaram: sua peça é machista, você é um machista. Por quê? Porque você escreveu uma peça de 3 mulheres correndo atrás do falo dourado, do homem, mulheres que ficam atrás de homem. Ou seja, a linguagem simbólica fica rebaixada porque nós não temos mais contato com uma possibilidade de conversar em outros planos. Tudo fica literal, tudo fica engajado, tudo fica reduzido a uma linguagem cotidiana, politizada, mal politizada, e tem a capacidade de um entendimento para além do literal, que é uma linguagem quase infantil literal. Deixa eu só te pôr 2 questões aqui. O Wagner está falando se era com a Dani Nefussi, a peça. Era, grande. Dani Nefussi, Silvia Poggetti e Ana Tardivo. E a Jane Stack, eu não sei falar o nome dela, estava aqui, Jane Stack, falou que adora essa peça e está com saudade de você. Era só essas 2. Bom, isso para dizer o seguinte: eu, em 2019, eu fui assistir umas 50 peças. Não porque eu quis, fui arrastado por gente que gosta mais de teatro do que eu. Mas E nessas 50 peças que eu vi, eu via a decadência completa da dramaturgia. Por quê? Porque a gente, pelo menos 70% dessas peças que eu assisti, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer, com esses aqui, várias e várias vezes aparecia no meio da peça faixas escrita Lula livre, Marielle presente, fora Temer e não sei o quê. Ou seja, é a arte perdendo a capacidade de metaforizar. A gente precisa tudo literalizar, tudo entrar no engajamento, ou seja, as pessoas não são mais capazes de usar a dramaturgia para que você pense no Lula livre, para que você pense na opressão, para que você pense no autoritarismo. É preciso aparecer uma faixinha. Para você ter uma ideia, eu vi uma atrocidade, uma montagem de Odisseia, onde depois de horas e horas e horas os atores expondo toda a sua verborragia psicológica, enchendo o nosso saco com historinhas psicológicas sobre si mesmo, nessa maravilha que é a autoficção, termina a peça. Quando termina a peça, a gente é coagido, o público é coagido a ir para o centro do palco, aí um dos atores sobe no mezanino e acende uma placa escrita Lula livre.
Ou seja, depois a Odisseia, que é um épico da história da humanidade, que pega todas as gamas, todas as possibilidades da existência, que está dentro da Odisseia, está o Lula livre, está o Fora Temer, está o autoritarismo, está tudo que um ser humano pode sentir, e é preciso que eu seja coagido como gado pelos atores para que apareça em cima uma placa Lula livre. Ou seja, isto é o rebaixamento da linguagem. Você que é uma paladina da linguagem e da arte, uma defensora desse... Vou fazer uma faixa aqui, paladina. Perceba como a gente está vivendo um tempo de rebaixamento da linguagem. Se você pegar o Hamlet que conta a história de um adolescente sem perspectiva, porque foi traído, porque os valores que ele acreditava foram traídos, porque ele perdeu o sentido de viver, porque a mãe dele traiu o pai dele com o tio e matou o pai, e ele consegue fazer uma peça dentro da peça para fazer uma metáfora para que o rei perceba que ele sabe da traição, sem escrever Lula livre na peça dele, sem precisar dizer, rei, você é um traidor, o rei Cláudio é um traidor. Não, ele vai lá e usa a metáfora, usa a analogia, usa a linguagem para que toque todas as gamas do ser humano, todas as camadas que existem dentro do ser, sem que precise ficar dizendo no final da peça nominho de pessoas assassinadas pela nova ditadura e que fulano, né, coisas no nível, sei lá, de um Bacurau, filmes assim. Léo, eu vou fazer posso fazer uma parte aqui? Tá. Adentro. Eu queria só colocar um pouco aqui, a gente falar, por exemplo, do Brecht, né, só para a gente contextualizar, que é um dos autores, né, aí, por excelência do teatro político, e que tem esse deslocamento. O Shakespeare também fazia isso, né, ele pegava muitas histórias, em vez de fazer ali onde estava, ele levava, sei lá, para a China, levava para outros lugares, e para contar uma fábula para falar daquilo, né, então, assim, dando um exemplo de um dos grandes autores do teatro político, quando ele estava fazendo teatro, né, claro, tem as peças didáticas e tal, mas as peças outras dele, ele fazia muito esse deslocamento, né? Acho que você está falando um pouco isso, né? Para as pessoas também, imagino que você deva ter bastante essa incompreensão, você não está dizendo que você não é Lula livre ou que você ou enfim, você está dizendo que a linguagem contém em si espectros enormes de potências, né? Que muitas vezes, quando você vai para a literalidade, perde essa capacidade de abarcar até outros, enfim, lugares aí, de sensações, um pouco isso que você está falando, né? Só para a gente deixar bem claro. É exatamente isso que eu estou falando, porque não é a sua posição política, porque na verdade isso reduz, porque o artista não é jornalista. Aliás, artista apoiar político é uma das coisas mais indecentes. Meu velho pai, Plínio Marcos, um dos maiores dramaturgos do Brasil, junto com Nelson Rodrigues e outros, sempre dizia, artista não pode apoiar político. É o óbvio ululante, você não pode ficar circunspecto a uma ideologia quando você tem uma gama de possibilidades para despertar o homem da sua apatia, do seu psicologismo barato para coisas muito maiores. A função do artista é transcender o jornalismo. Então, quando você coloca Lula livre em cena, numa peça, na Odisseia, nada mais do que um arroubo psicológico dos atores, e eu não tenho saco para ver isso no teatro, né? Aliás, eu nem iria, mas a gente vai para dizer que não viu e não gostou, que é o meu caso. Mas você vê uma coisa boa aqui e ali, obviamente. Tem gente que ainda está... Só para te falar aqui que a Cláudia falou que essa conversa é incrível, que você só podia ser essa pessoa que fala de coisas não tão comuns, sendo filho de quem é. Não é sempre assim, né? Mas no caso aqui é. E o Wagner está dizendo também que está gostando, mesmo ocorre com poesia, estão perdendo a metáfora. E o Caleb está dizendo que não concorda, que deve apoiar, enfim, isso aí, cada um vai ter a sua ideia, e o Léo está aqui para falar sobre as dele, né? E o Paulo está dizendo que o problema é que para muitos o desespero social não tem admitido meias palavras, né? Mas Boyle fez peças e discursos sobre a infeliz necessidade que temos de heróis aqui. Sim, aí a questão é que justamente as pessoas não sabem nem mais assistir arte. Você veja, eu estava conversando com uma educadora de uma ONG, a ONG Avisa Lá, Ana Carolina Carvalho. O trabalho que eles fazem nessa ONG, como formadoras, é conversar com educadoras e com professoras para convencer as professoras que é preciso ler livros
convencer as professoras que nas escolas precisa ter livro e mais, ensinar a conversar sobre o livro lido. Essa é a condição da educação no país. É por isso que é preciso, por isso que alguns acham que é preciso falar Lula livre nas peças e ser explícito nesse negócio, porque não temos nem educação, tem que convencer professora que é preciso ler. Como é que você vai no teatro ver alguma coisa como uma peça com uma capacidade simbólica muito grande? Minhas peças são para 20 pessoas. Só tinha 20 pessoas, não é para ganhar dinheiro. Eu tento fazer escondido, eu tento fazer para que o público não vá, mas mesmo assim o público vai. É uma loucura. Ô, Léo, vamos voltar para o começo. Vamos voltar para o começo para a gente colocar um pouco a questão. Eu entendo que você está fazendo todo, contando, né, falando de tudo isso, porque a gente começou com a questão, que é o título da nossa conversa, que digamos aí, essa conversa entre a dramaturgia e o tarô. Acho que você está contando aqui um pouco sobre toda essa complexidade da linguagem, né, que tem essas três aí que você está trazendo, né, que a gente perdeu aí no Renascimento, que é a questão, digamos, desse outro, né, que está para além do que temos aqui, né? Então, eu queria que você retomasse um pouco. É uma introdução para o tarô, porque o tarô é uma linguagem simbólica. As pessoas usam o tarô, geralmente, para fazer adivinhações, porque se você veja que o consulente só aparece com pouquíssimas questões, né? É o problema com meu pai, com a minha mãe, meu relacionamento não está muito bom, poderia ser melhor, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria ganhar mais dinheiro, eu faço o que eu não gosto, se eu pudesse fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro com o que eu gosto, estava bom. E aí você enfia uma viagem para o exterior e já está tudo certo. Então, a mediocridade humana não vai muito além disso, não tem muitas aspirações além disso. Então eu tento, quando eu vou fazer uma leitura, eu tento conversar simbolicamente com a pessoa, para quem sabe ela tem aspirações maiores do que Lula livre, ou do que ficar enfiando engajamentos jornalísticos em arte, ou que você vê que a escola é uma escola que ainda não aceita que tem que ler, né? A escola pública. É difícil, ainda estamos neste lugar. Por isso, sendo a educação a base de tudo, como é que você vai conversar de coisas mais sofisticadas? Se ainda não se aceitou que é preciso ler. E uma vez aceitando, não sabe nem ler o livro, nem conversar com os alunos. A professora chega lá e impõe o ponto de vista dela, como na sociedade inteira. Todo mundo quer impor seu ponto de vista o tempo todo. E a linguagem simbólica flexibiliza a gente. A primeira metáfora que eu falei sobre a verdade é sobre tudo isso. É melhor você ver uma fábula que contém a verdade encantada dentro dela do que ficar enfiando o dedo na cara ou dizendo, vou dizer uma verdade para você. E aí o tarô, ele flexibiliza. Então, não é que o tarô tem a ver com dramaturgia, tem a ver com a minha dramaturgia, tem a ver com a minha proposta, que a gente vê geralmente nos palcos hoje em dia, ou uma tentativa, um arremedo de política, ou um drama psicológico dos personagens, ou o pós-moderno, que é uma coisa que ninguém consegue entender, que é uma maluquice, onde as pessoas vão colocando as suas próprias confusões mentais, jogando no palco e dizendo que você que não entendeu. Mas de qualquer jeito... Adorei essa parte. De qualquer jeito... E primeiro que assim, nenhuma criatura viva, nenhum ser humano, planta, animal, possui o que a gente chama de identidade. Porque todo mundo vai procurar as obras por identificação. Então você quer se identificar com as coisas. Ou seja, você já é uma merda e quer achar alguma coisa parecida com a merda que você é. Se identificar. E para que identificação não existe? Porque a criação não é fixa em definições. Toda vez que você define alguma coisa, você mata a coisa. Então, o que é o amor? Se você vai definir o que é o amor, você mata o amor. O que é a espiritualidade? Se você for definir o que é espiritualidade, você vira um pastor moralista. Espiritualidade não tem nada a ver com moralismo, muito pelo contrário, e é para isso que existe a linguagem simbólica, para falar de campos onde a moral não entra. Então, o homem não é uma coisa imutável. Existe uma singularidade dentro de cada um de nós que é diferente de individualidade. Sua singularidade é a razão da sua existência. Porque se a gente não tivesse que existir, a gente não estava aqui. Existe uma razão para isso. E isso não é uma
isso não é a sua individualidade, não é a sua identidade, é a sua singularidade, a sua unicidade. Ninguém no mundo pode ser Paula Altran, a paladina da linguagem e da arte. Só você pode ser isso. Paul Ricard já dizia isso. Só eu posso ser o Léo Lama. E isso tem a ver com tarô. Vamos falar de tarô? Queremos falar de tarô? Peraí, eu só quero colocar uma questão aqui da Alexandra, que diz que teve ótimas professoras na escola pública. Mas, de novo, você não está falando que não tem boas professoras na escola pública, né? Você está falando de um contexto mais amplo, no qual isso enfim, um contexto socioeconômico muito complexo. Só tem uma coisa para dizer, Alessandra, para de mentir, menina. Tô brincando. Ai, não, a gente tem pouco tempo para muitas polêmicas aqui. Tô brincando. Tem várias professoras, tem várias paladinas da educação trabalhando como formiguinha num país escrotizado por uma demência autoritarista, burra, onde as pessoas estão discutindo questões periféricas, esquecendo do essencial, que é a humanidade, que é criar um ser humano. Então, isso é uma coisa que me dói, me machuca demais. Eu tenho uma ferida existencial e o nome dela é educação. Porque sem educação não se faz absolutamente nada. Sem educação você não pode ver uma peça grandiosa, você não pode ver uma peça simbólica. Sem educação você não pode ver, você não pode ter acesso às grandes obras da humanidade, que servem para te educar, mas você nem sequer aprendeu português ainda. Você nem sequer fala o português. Quando você tem presidentes que não falam o plural, e já não é de hoje que nós temos isso, obviamente lá no pequeno ele também não vai precisar falar, né? Então, de várias maneiras nós vamos abrindo mão da sofisticação do existir, da sofisticação da existência, dessa coisa que é muito mais profunda do que uma discussão, você é comunista, você é fascista. Uhum. Antes de entrar no tarô em si, na coisa em si, eu gostei dessa diferenciação que você fez de singularidade e individualidade, né? Isso é bem, bem bacana, porque é como se a gente não pudesse mesmo tratar da gente porque é pequeno, né? Mas quando você fala de singularidade, ele aumenta um pouco, né? Essa questão do individual, né? Bem bacana essa separação. Uma planta também é um indivíduo. Então, o indivíduo é a sua situação contingencial. A Paula, o Trump, paladina, guerreira da linguagem da arte, é uma criatura contingencial mulher, mas você não é isso. Você, dentro de você, tem a qualidade do masculino e do feminino. Então, a sua singularidade expressa a razão do seu existir. A sua individualidade expressa o seu personagem, a sua alma, o seu ego, que é transitório, que você não precisa ser uma coisa só, você não precisa ser para sempre dramaturgo. Eu não quero ser dramaturgo, não quero ser tarólogo, não quero ser astrólogo, não quero ser educador, não quero ser nada, eu quero ser um amante, quero ser alguém que está em busca do amor, só isso. E eu uso todas essas expressões para expressar isso, para achar o amor, para buscar o amor, não só no sentido de um casamento, mas no sentido de como... Porque, veja, eu estava pensando ontem, no Dia dos Pais, né? Anteontem, no Dia dos Pais, que já é uma atrocidade também que a escola faz, que acaba ferindo... A gente sabe que muitas mulheres são pai e mãe, o Brasil é um país sem pai, não é à toa que qualquer pessoa que segura o saco e dá soco na mesa já vira seu pai, já todo mundo já quer votar nele. Então, é a carência de pai, né? Central do Brasil, o filme já mostra bem isso. Um país à procura de pai o tempo todo. E a gente vê essas datas absurdas, Dia dos Pais, que várias crianças não têm pai na escola e daí são obrigados a passar por essa humilhação. E Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Coelho, dia do Papai Noel, dia disso, dia daquilo. Mas você nunca vê Dia da Generosidade, Dia da compaixão, né? Dia da humildade, dia em que você reforce virtudes, valores, e não esse narcisismo, porque muita gente não merece ser pai, muita gente não merece ser homenageado como pai, homenageado como mãe, homenageado como coelho, homenageado como Papai Noel. Então... Pior que é isso mesmo, né? Você é o Papai Noel? É um narcisismo. Porque as pessoas ficam... E também, por falar nisso, a gente precisa parar e sair desse lugar
tão apequenado sobre eu acredito ou não acredito. Ah, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Querido, isso aí já é uma fala católica, porque Deus não é uma questão de crença. Não é o que o seu ego acredita ou não acredita, é uma questão de conhecimento. Você nem sabe sobre o que nós estamos falando e já não acredita. Que é importante a pessoa colocar o ego dela logo na frente. Eu não acredito. E daí? Ah, eu acredito. Hã? Foda-se o que você acredita ou não acredita. Primeiro tem que conhecer o que você acredita ou não acredita. Primeiro tem que saber do que nós estamos falando. Senão é uma discussão de eu acredito. Assim como a do gosto. Gosto se discute. Ah, eu não gosto disso, então é ruim. Eu não conheço, então não existe. Eu nunca ouvi falar disso, então não existe. É assim, isso é o brasileiro médio, isso é a formação educacional da nossa sociedade. Certo, agora vamos voltar, senão a gente não consegue ir para essa outra parte. Só queria colocar também aqui... Agora que eu estou gostando desse negócio de live, já está acabando? Não está acabando, tem tempo ainda, mas é bom a gente introduzir o assunto, senão não dá para aprofundar. A Isilda falou que é muito bom ouvir alguém que pensa fora da caixinha, que só assim a gente consegue ampliar a nossa existência, né? Nosso estar nesse mundo. Então, vamos lá. O tarô, como astrologia e como outras coisas que são mistificadas, como se fosse, por exemplo, obviamente que a astrologia moderna é uma atrocidade, é um assinte, né? As pessoas vão procurar isso para saber se vão casar, se vão ganhar dinheiro, se vão fazer sucesso, e esse tipo de aspiração é sensacional. Mas para que servem esses instrumentos? Para falar da sua singularidade. Então, a astrologia... E não da sua individualidade. Não da sua individualidade, não se você vai casar, mas para falar de algo mais... Para saber qual é a razão da sua... Eu consigo fazer um mapa astral, e eu faço isso, para saber qual é a razão da sua existência. Existem 12 tipos de razões. E aí você mistura o sentimento, o pensamento, a sensação e a intuição com corpo, alma e espírito. Então você tem a sensação da alma, a sensação do corpo, a sensação do espírito. Pensamento da alma, pensamento do corpo, pensamento do espírito. Intuição da alma... Blá, blá, blá. E dentro dessas possibilidades, dessas 12 possibilidades, estará a sua razão de existir. É infalível, é uma ciência sagrada, tradicional, irrefutável. Traga-me qualquer vítima, encontrarei sua razão de existir. Não é uma promessa de bruxo, é uma promessa científica, porque é impossível falhar uma coisa que é uma tecnologia para falar da sua singularidade. Se for para falar da sua individualidade, vamos falhar. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. A astrologia moderna, o tarô moderno, usa essa linguagem como se fosse determinando, olha, você vai sim conseguir aquele emprego, olha, você vai sim, e o seu namorado, não está, pelas cartas, não está muito boa essa relação. Ou seja, você não precisa nem participar, porque as cartas já falaram que não vai dar certo, ou que vai dar certo, que é pior ainda. Mas de qualquer jeito, quando você usa esses instrumentos para falar da sua singularidade, aí a gente leva a conversa. Aí você leva, aí a conversa simbólica vai de espírito para espírito. Então, o cara que está lendo o seu mapa está falando daquilo que faz você ter uma razão no mundo. Razão vem de motivo também, né? A razão não é no sentido de ter razão numa discussão, é no sentido do motivo de você estar existindo. Qual é a razão de você existir? E como você recebe o mundo? Tem pessoas que recebem o mundo de uma forma sentimental. Tem pessoas que recebem o mundo de uma forma mental, pelo pensamento. Tem pessoas que recebem o mundo de uma forma intuitiva. Tem pessoas que recebem o mundo de uma forma sensorial, através da sensação. Todos nós temos sensação, pensamento, intuição e sentimento. Isso é uma coisa inerente a todo ser humano. Mas alguns fazem algum... A sua razão é o jeito como isto vira uma questão para você. É a sua vida ligada a determinada questão que não é a do outro. É por isso que a gente briga tanto, que a gente não consegue perceber que a razão do outro não é a nossa, que o motivo do outro existir não é a nossa. E como a gente não sabe conversar, não sabe escutar, e aliás,
Teatro só tem uma coisa no teatro. A única coisa que se faz teatro é para ensinar a sociedade a escutar, se você conseguir fazer os atores escutarem. Se eles conseguirem se escutarem, aí já é uma maravilha, aí a peça pode até acontecer e quem sabe a sociedade possa se escutar. Porque é o grande déficit. Até se você pensar, se você perceber, o ouvido tem um formato de feto e tem uma oração que chama, uma oração latina que chama Guade Virgo Mater Christo, qual per aurem concebiste, salve, Rainha Mãe de Deus, que pelo ouvido concebeu. Porque é esse feto que é onde tudo nasce a partir do ouvido. Isso. Tudo nasce a partir da escuta, tudo nasce a partir do ouvido, tudo nasce a partir daqui. Se você consegue escutar, você consegue falar. Se você consegue conceber a palavra do outro como um feto dentro de você, você consegue, aí sim, produzir uma linguagem simbólica. Isso bonito. tudo... Deixa eu... Vou te interromper, olha só. Só eu vou quero falar. Bom, eu trouxe você aqui para falar, para eu te ouvir, para todo mundo ouvir também. Mas eles vão pondo pergunta, eu vou pondo aqui. A Isilda perguntou se isso que você está falando tem a ver com os tipos psicológicos do Jung. Não, nada a ver. O Jung, ele estudou essas coisas, mas tem problemas ali. A ideia dele de arquétipo e a tipologia, existem críticas ferozes ao que ele fez. Por quê? Porque ele reduziu o campo simbólico do espírito a uma coisa psicológica. E a psicologia está no campo do ego. Essa invenção freudiana, podemos chamar de ciência ou não, mas ela só fala do ego, da alma, do campo da alma. As coisas que eu estou falando têm a ver com o espírito. É por isso que quando você rompe essa divisão corpo, alma e espírito, a partir do Renascimento, e o que aconteceu a partir do Renascimento? O iluminismo, o racionalismo, ou seja, a mente começou a roubar o lugar da intuição. A alma, o ego, começou a ficar na frente. A própria arte mostra isso, onde antes a arte era simbólica, geométrica, voltada para o Criador, passou a ser uma ode ao humano. Você pega as obras de Michelangelo, nada mais é de quase uma lição de anatomia, onde existe uma idolatria do homem, o homem como centro do universo, o homem como a imagem de tudo, o homem como o umbigo do mundo. E é aí que começou a decadência da linguagem, a decadência da arte e a incapacidade da gente acessar o encantado a qual eu me referi lá no começo, disse Max Weber sobre o desencantamento do mundo. Começou o quê? A sociedade industrial, a ânsia por consumo, porque quando você está psicologizado, nada arrefece a sua fome egóica de satisfazer uma angústia que não tem lugar. E esta angústia sem lugar, que seria uma porta para uma espiritualidade verdadeira, vira uma obsessão psicopata, psicótica por consumo, por satisfação de um ego elástico que não tem fim. Então vai vindo uma voracidade, uma vontade de comer o mundo, comer a sociedade, comer homens e mulheres, comer... E todo esse rebaixamento da linguagem está contido... Veja que hoje a gente tem uma discussão muito forte de gênero, né? Sobre homem, mulher, viemos de uma discussão sobre um preconceito que era e ainda tem hoje uma grande ala da sociedade que acha amoral, né, a relação homossexual, que está na Bíblia, que isso, que aquilo, mas a verdadeira atrocidade, o que é uma relação entre duas pessoas aberrantes? Não é se elas são do mesmo sexo, ou se do sexo operado, ou se ela vai fazer propaganda da Natura, XYZ. O que é verdadeiramente uma aberração é uma relação entre qualquer pessoa sem amor. Isto é uma aberração. Isto é uma atrocidade. Quando você constrói relações baseadas no ego, na projeção, na disputa de poder, na transferência psicológica, porque uma pessoa fala, eu te amo, eu bato em você, mas eu te amo. Eu te humilho, mas eu te amo. Eu te manipulo, mas eu te amo. Eu te traio, mas eu te amo. Então você não consegue saber o que é amor, mas você sabe o que amor não é. Amor não é humilhação, amor não é falta de respeito, amor não é falta de generosidade, não é falta de compaixão, não é falta de humildade. Então, o que não é amor, a gente sabe. E a gente vive numa sociedade que não tem amor.
Você tem o amor romântico, você tem a projeção psicológica de um sobre os outros, quase jogando peso e frustração um no outro o tempo todo. Mas o que verdadeiramente é aberrante nessa sociedade é que não existe o três, o símbolo, a capacidade de amar o outro porque existe amor em você. Eu olho para você e vejo um ídolo. Vejo alguém que eu quero comer, vejo alguém que eu quero idolatrar, vejo alguém que eu falo é minha namorada, é o meu ídolo, é a minha posse, é a pessoa que eu posso jogar minhas frustrações, mas não amo o outro, não amo o próximo como a mim mesmo, alguém que tem dentro de si, em sua singularidade, o amor. Então, essas linguagens simbólicas, Muito essas bonito linguagens. isso. Deixa eu colocar só uma, eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que a Isuda fez uma pergunta que é interessante, que é corpo e alma é uma coisa só, então, dentro disso que você está falando, não tem essa separação, como é que isso se dá aí? O desejo espiritual, a razão do seu existir, nasce no espírito, cai sobre a alma e de várias possibilidades. Então, inclusive, o ator, ou a atriz, como queira chamar, o atrix, ele é uma representação da alma. No teatro, nos primórdios do teatro, o ator representa a alma. Por quê? Porque a sua alma pode fazer vários personagens. Você não precisa ser uma coisa só. O desejo da sua existência nasce no espírito. Se representa na alma de várias maneiras e toma forma no corpo. Nós vivemos numa sociedade que tudo é estimulado a partir do corpo. Então eu vendo para você sensações, eu passo a Coca-Cola para você tomar Coca-Cola, eu fico arrumando corpos maravilhosos para você cobiçar, eu fico estimulando as suas sensações, e mesmo essas transformações, essas operações e tudo, nada mais é do que uma insatisfação corporal violenta, porque existe um massacre em cima do corpo. Hitler venceu, porque ele falava que queria pessoas com corpos lindos, maravilhosos, saudáveis, os alemães, e até hoje ainda existe uma nazificação do corpo, que é um corpo moldado a partir do desejo alheio, e não a partir do espírito. Porque não é uma descendência. O verdadeiro desejo, quando você sente um desejo por alguém, se ele nasce a partir do corpo, na semana que vem acabou. Se ele nasce a partir do espírito, ele representa a razão do seu existir. Essa é a diferença entre... Pergunta. Desculpa. Eu só ia falar que eu confundi, não foi a Isilda que fez a pergunta, foi o João em Fluxos, desculpa. Mas dentro disso, esse espírito que você está falando, né? Isso que a gente não consegue pegar, né, com a mão, assim. Como é que você... Te dá fazer uma pergunta simples, como é que você explica um pouco isso, né? Como é que você define um pouco essa questão do espírito? Porque a gente sente, né, mas não pode nomear isso que você falou, porque espírito não pode falar disso, Deus não pode falar, amor não pode falar, e aí fica essa coisa. Mas quando você olha para alguém, e é isso que você está falando, vai além do desejo corpóreo, tem algo aí, né? Nessa atração, nesse amor que a gente tanto busca. Como é que a gente define isso que você está chamando de espírito, mas que, enfim, chamam de outra? Como é que é essa definição sem essa, digamos, sem esse nome que seja espírito? Você consegue fazer isso? Você pode falar em sopro. É um sopro, é um insuflo que desce sobre o seu coração e você sente... Porque aí que tá, se você é um receptáculo para receber esse sopro, é uma coisa. Se o seu ego usurpa o lugar desse sopro, ou seja, você o tempo todo está decidindo... Porque, por exemplo, qual que é o discurso normal da sociedade? As coisas são assim para mim porque papai fez tal coisa para mim, porque mamãe e papai, porque meus professores, porque a sociedade me ferrou. Então, eu sou filho do Plínio Marcos, como é que eu vou ser dramaturgo na casa do Plínio Marcos? Eu nem sabia que eu ia ser dramaturgo, eu só escrevi. O meu pai que ficou com ciúmes, ficou puto, a gente foi disputar um prêmio junto e eu ganhei o prêmio. Ainda... o Paulo Altran, seu xará. Paulo Altran, seu xará, que vinha me falar, o Plínio tem ciúmes de você, e não sei o que, a minha peça estourou, ficou 4 anos em cartaz, eu ganhava 60 mil reais por mês naquela época. Era uma loucura. Caramba. Dores de amor. Não existe mais Dores isso. De amor, é verdade. Foi com a Malumada, não era? Com a Malumada, só que a loucura é que assim, não era para eu com 21 anos ter estourado, né, na casa do Plínio Marcos. Então até os colegas ficavam putos.
Porque é isso, não pode ter dois dramaturgos na mesma casa, né? Nem o meu pai Você não é achava que nem... podia. Ah, uau, É, você não pode ser, como é que é? Você não é o melhor dramaturgo nem dentro da sua própria casa. Complicado. exato, Paulo Outran não é era só, pra ele ser não era música. Eu meu sempre quis, xará, era meu tio. é, eu sempre quis ser músico, sou músico. Mas a verdade é que eu acabei escrevendo uma peça. Agora Por quê? toca. Não Não vai tem mais tocar? tempo. Nem falei de tarô, eu ia falar de toda a jornada do tarô, mas já mudamos de assunto e entramos num assunto mais Falou de interessante. tudo. A questão, só para voltar ao ponto, do que eu estava falando mesmo? Estava falando da questão do sopro, que você ouviu, você não queria ser Sopro, dramaturgo, você sopro. começou a escrever e a dramaturgia se fez um pouco, né? Também de onde você vem, Esse você deu esse... sopro, esse sopro é uma coisa que tem muito a ver com a vocação também. Vocare. Vocare quer dizer o chamado, né? É um termo religioso que era empregado para padres, depois se popularizou, mas é esse chamado, aquilo que te chama para alguma coisa. E você pode ser chamada tanto para amar alguém como para realizar alguma coisa no mundo. Que não é o ego usurpando o lugar deste sopro. Porque o ego, ele é sempre ferido, sempre traumatizado, ele não foi educado com amor, só a Alessandra. A Alexandra é a única que teve professora boa no primário. Tô brincando. Para, né? É brincadeira. Ele gosta de uma provocação. Mas a verdade é que, assim, todos nós temos traumas, o ego ferido, não fomos... Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não te reconhece o suficiente. Então, o que todo mundo sente é uma falta de reconhecimento muito grande. E estamos em busca de reconhecimento o tempo todo. Se você não é reconhecido no seu trabalho, se você não faz sucesso, se você não atinge as metas que a sociedade quer, você vai procurar reconhecimento em parceiros, aqui, ali, ou na comida, ou nisso, ou naquilo. Você vai transferindo as frustrações do ego para os objetos do mundo. Quando você descobre a sua singularidade, quando você é insuflado a partir de cima e recebe esse sopro divino, podemos dizer assim, no seu coração, você é movimentado a partir do alto e não a partir dos seus desejos de carência. Carência é uma coisa canibal que habita seu ser, que está o tempo todo querendo consumir, 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 ou objetos ou pessoas. Que aí as pessoas viram objetos, pessoas com 30, 20 parceiros que nunca se saciam, que repetem ad infinitum a mesma relação. O seu namorado mudou de nome, mas é a mesma pessoa, traz as mesmas coisas, é o mesmo escroto que não colabora, que não é companheiro, que não é humilde, que não é generoso, que não te escuta, que não tem compaixão. Ele chamava Fernando, agora chama Paulo, mas é a mesma pessoa. Vou começar a chorar aqui, Léo. Por quê? Por quê? Porque a gente que vai procurar isso. É o ciclo vicioso da autossabotagem. É a gente que vai procurar isso. A gente vai procurar o tempo todo relações que façam com que o nosso mecanismo, que o nosso condicionamento fique acomodado dentro da gente. Você já conhece, né? É ruim, mas é bom porque você já conhece, né? Porque é estável. Só uma coisinha. Freud falou uma palavra que foi mal traduzida e agora começou a se retraduzir, que não é o inconsciente. A palavra que ele usou foi o desconhecido, que é muito melhor que o inconsciente. O inconsciente é falta de consciência. O desconhecido é um mergulho numa viagem desse sopro, esse sopro divino, que vai muito além do ego, vai muito além dessas necessidades canibais. Uhum. Olha, eu poderia ficar te ouvindo por horas, só que a gente só tem 1 hora e falta 5 minutos. Assim. Eu queria que nesse tempinho aí você falasse um pouco se tem alguma coisa para indicar para as pessoas para entrarem nesse mar de questões que você trouxe aqui, que tem a ver um pouco com tudo isso que você falou. E a Isilda está perguntando, agora é a Isilda mesmo, está perguntando como é que faz para identificar esse sopro. Eu acho que nesses 5 minutos é meio complexo você falar isso. Mas, enfim, junto com isso, indicar alguém, indicar livro, filme, sei lá, coisas, ver isso dentro da gente, o que você tem para indicar? É muita coisa, realmente, agora, bom, mas de qualquer jeito, assim, eu dei aula sobre isso na Casa do Saber, chamava o Amor Prático, a minha aula. Eu estou dando aula sobre isso também, eu estou fazendo atendimentos de astrologia e de tarô, podem me procurar no leolama14@gmail.com ou nas redes inbox,
Eu atendo, eu parei de divulgar porque eu estou mais estudando e pensando, agora não estou querendo fazer tanto, mas tenho feito, tenho atendido pessoas. É um grande universo sobre esse assunto. Muito do que eu falei tem a ver com sufismo, então tem vários livros sobre sufismo, tem que tomar cuidado, porque existe muita porcaria. Tem aqui em cima da minha mesa um livro, por exemplo, do Titus Buckhart, falando de alquimia, que é Pediram aqui para interessante. você falar de alquimia, que não dá tempo também, né? Não Acho que dá foi a tempo. Luciana. São vários assuntos, vários livros. Depois a gente pode fazer o número 2 falando mais sobre isso, mas eu não sabia que estava de uma bibliografia. Imagina, Toda. não, mas eu acho bacana falar do que vem mesmo, desse sopro, talvez, aí que vejo, Eu que ia vem na hora contar, que eu falo isso. eu ia falar a jornada do tarô, né? Eu ia te falar sobre as cartas também, mas eu acho que acabou indo para um lugar legal e pelo menos a gente trouxe uma cama para poder falar sobre esses assuntos. Porque senão Uhum. você não tem, se você não sabe nem, se você nem situa que está falando de determinada coisa, e o embaralho começa e vai confundindo uma coisa com outra, né, um tema com outro, e é preciso definir e distinguir muitos campos. Então, se eu quero falar de psicologia, eu estou num campo. Se eu estou falando de espiritualidade, eu estou em outro campo. Se eu estou querendo falar de política, eu estou num campo. Quando você vai misturando tudo, vai vulgarizando tudo e nada mais faz sentido, nada mais é o rebaixamento da linguagem. Por isso que você, como paladina da linguagem e da arte, está fazendo um belo trabalho, porque você está evocando uma discussão sobre linguagem também. E a gente tem que distinguir o que é linguagem, distinguir os campos para poder falar de um assunto e não misturar com outro e não ficar uma salada mista, inócua e maluca sobre todos os assuntos. Ô, Léo, a Luciana Canton perguntou de quem é o livro que você colocou. Esse aqui é do Titus Buckhart, mas existem vários outros, vários autores. Depois me procurem, então, em inbox lá no Facebook ou aqui no Instagram e eu posso dar uma bibliografia mais completa, mais direcionada para esses assuntos que foram evocados aqui. Tá bom, o Paulo Bar já falou que são as mesmas 4 letras, tarô e ator. Então, ele fez essa observação. E, enfim, várias pessoas, a Isilda e outras pessoas, a Cláudia falou também que você devia estar todo dia nas redes falando, porque é muito estimulante te ouvir. E aí, estão falando para fazer live 1, 2, 3, 4. O Léo tinha pavor de live, acho que agora a gente conseguiu aqui, ele vê que é bacana, que dá para abrir também essa janela de conversa aqui, né, Léo? O Niltinho me fez passar por aquele suplício, não consegui entrar. Agora nós vamos, na sexta-feira, fazer uma outra live. Diz que é para falar sobre a minha obra, mas eu não vou falar nada sobre a minha obra, vou continuar nesse assunto. Então tá bom, é com o Newton Bicuda no Teatro Alfredo Mesquita, no Instagram do Teatro Alfredo Mesquita, né? Então vocês podem ouvir o Léo falar disso. Sexta-feira, 21h30. Uau, tá bom. Então, sexta-feira, 21h30, no Instagram do Teatro Alfredo Mesquita, mais Léo Lama para vocês. Obrigada, viu, Léo? Ter acordado aí nesse horário que você nem sabia que existia. Obrigado. Obrigada a todo mundo que veio, bastante gente falando aqui. O Bruno Pavor Nada, ele até penteou o cabelo, viu? Ele que falou. Todo mundo falando muito bom. E a Luciana falou 2 vezes que você é bruxo, sim. Então. Tá bom. Luciana cantou. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigadão, Léo. E Valeu. Amanhã eu tô aqui de novo para continuar as conversas. Tchau. Paula, vai em frente. Um beijo. Tchau. Tchau.